Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre a teocracia, que é o governo de Deus na Terra, e foi o regime de governo adotado pelo povo de Deus, o povo de Israel, desde o início da nação, há cerca de mais de 1000 anos antes de Cristo. Deus sempre trabalha com um nível de representação em cada esfera de autoridade, ou seja, tudo o que provém de Deus é muito bem organizado. Eu vou te explicar os 3 tipos de liderança que tinham nesse modelo de governo. A primeira delas é a liderança sacerdotal, que é a liderança religiosa, ligada ao culto levítico. Explicando melhor, o culto levítico era o culto onde Deus era adorado e as pessoas traziam sacrifícios para oferecerem como oferta ao Senhor. O próprio Deus deu instruções específicas de como o povo deveria ter contato com ele e como adorar da forma que mais lhe agradava. Isso demonstra que, apesar da espontaneidade que se espera do adorador, é o Deus adorado quem define os padrões de culto. Também existia a liderança profética. Em tempos de crise, Deus levantava um profeta para alertar todo o povo e reorganizar Israel para os caminhos de Deus. E a última, e não menos importante, é a liderança do monarca, o rei, que era o representante do povo e o governante da nação. Aí você me pergunta, Mário, por que um rei? A figura de um rei foi algo planejado por Deus. A ideia de um reino teocrático é a representação do próprio reino de Deus. Mas o homem é falho, e por esse motivo o modelo teocrático nunca funcionou nessa terra. Agora, eu vou falar para vocês instruções específicas que Deus deu aos reis de Israel e como essas instruções vão ser úteis para a sua vida. Primeiro, não multiplicar cavalos. O rei não poderia aumentar o seu exército, ele não poderia depender de si mesmo ou do seu poder bélico para a guerra, mas sim depender apenas de uma ação de Deus. Essa ordem por si só já revela muito sobre o nosso ego. Segundo, o rei não poderia retornar ao Egito. O povo de Israel deveria ser mantido em Canaã, a terra prometida. O rei não poderia nem fazer mais alianças com o Egito. Como vocês sabem, o povo de Israel passou 400 anos de escravidão no Egito, e retornar para o Egito seria um erro fatal. A ideia de Deus era deixar o seu povo livre da escravidão humana, um povo que não tivesse que se submeter a servidão alguma, um povo livre. Agora me responda, você é verdadeiramente livre? Agora, eu vou falar de uma das mais difíceis, a terceira ordenança de Deus para o rei. E era a seguinte, não multiplicar as mulheres. Meu jovem viajante, é isso mesmo. O rei deveria ter apenas uma rainha. Cara, isso já faz você pensar, caraca, Salomão caiu nessa. Pessoal, muitos reis de Israel e de Judá tiveram muito mais que uma mulher. E eles faziam desse casamento uma diplomacia para evitar a guerra. Mas esse era o método do homem para resolver os problemas, não do verdadeiro rei. Não é o método de Deus. Deus já sabia que ter muitas mulheres perverteria o coração do rei. Pois é, nós que estamos nesse momento da história conseguimos olhar para trás e ver a causa de perversão e idolatria de Salomão em Israel, o homem mais sábio que já existiu. Isso teve consequências eternas ao reino de Salomão. Bom, vocês devem ter imaginado que a gente ia parar no 3º mandamento, né? Mas eu vou falar agora do 4º. O 4º mandamento que Deus deu aos reis de Israel. E foi o seguinte, o rei deve ter sempre uma cópia do livro da lei. Pessoal, isso no reino de Israel significa que o rei deveria ter o livro ali no reino. Só que a gente consegue ver, baseado nos erros do passado, que o livro da lei, pessoal, o livro da lei, a Bíblia, tem que estar dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração. Mas, basicamente, pessoal, isso significa que o rei deveria meditar, ler, refletir sobre as escrituras sagradas. O rei de Israel não poderia criar novas leis, mas sim obedecer às leis de Deus. As leis de Deus já estavam escritas, não tinha como você alterá-las ou ser maior que elas. Se você tentasse fazer isso, você só se afastaria de Deus e afundaria cada vez mais, não só a si mesmo, mas como as futuras gerações e seu próprio reinado. Então, pessoal, as escrituras e leis judaicas foram presentes que Deus entregou para Israel. Uma constituição, dizendo tudo o que era necessário para que seu povo se tornasse uma nação. Para que vocês entendam melhor, aqui na Terra, para se formar uma nação, são necessários 3 itens. Um povo, um território e uma constituição. Deus tirou seu povo do Egito e levou até Canaã,
a terra prometida de Abraão e deu a Constituição, que são os mandamentos de Deus. A Constituição dos homens diz: todo o poder emana do povo. Já na Bíblia, a Constituição Sagrada diz que todo o poder emana de Deus. E é por isso que o sistema de democracia que você vive aqui no Brasil, por exemplo, não funciona. O rei não criava as leis. O rei apenas obedecia às leis de Deus. O mais interessante é que naquela época existia a vassalagem. O vassalo era uma pessoa livre que subjugava a outra pessoa que era maior em poder ou autoridade. O rei de Israel era um representante do povo e vassalo de Deus. Ele obedecia às leis de Deus e, em contrapartida, Deus iria protegê-lo e fazê-lo prosperar, assim como todo o povo junto. A teocracia demonstra a soberania de Deus na escolha do monarca, e a monarquia tinha o único objetivo de representar o governo de Deus na terra. E vocês acham que Deus queria que todos vocês sofressem? O verdadeiro monarca do universo é Deus, e ele divide conosco a sua liderança. Israel era um protótipo de reino ideal na terra. Beleza, pessoal? Reflitam sobre as instruções dadas aos reis de Israel e apliquem na vida de vocês. Porque, como veremos nesse módulo, os reis de Israel também eram de carne e sangravam. Vocês, pessoal, vão aprender que Israel é espiritual. Um abraço.